Muito boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Não sei se tem alguém novo por aqui, pela primeira vez, tá? Eu tenho algumas carinhas assim que eu estou vendo pela primeira vez, mas não sei se é a primeira vez que está vindo aqui. Porém, se for, sintam-se muito bem-vindos aqui na nossa casa. Nós tivemos uma breve pausa aí por alguns dias e hoje nós vamos retomar. Então, que vocês sejam muito bem-vindos, que a espiritualidade amiga nos ampare, nos acolha. E vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer. Agradecer por esse reencontro, pela oportunidade de retornarmos a esta casa de amor e aprendizado. Que possamos retomar as nossas atividades com o coração aberto, renovados na fé, na esperança e no desejo sincero de servir. Envolva-nos, Senhor, com a Tua paz. Inspira-nos os nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que tudo aqui realizado seja instrumento do bem. Que os bons espíritos nos amparem, que esta casa continue sendo um refúgio de luz, para que todos aqui chegarem. Que assim seja. Graças a Deus, e que hoje o nosso amigo, mais uma vez, o Dito, lá de Catanduva, vai dar a honra para a gente. Muito obrigada e seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Vocês terem paciência. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sempre é bom retornar, né? Eu, ao menos, gosto daqui. Gosto bastante, né? Tem muitos anos que a gente, ao menos uma vez no ano, acaba vindo, né? Pessoal, nós está iniciando hoje o ano, voltando hoje, que bom. Nós pegamos um tema que parecia ser fácil, mas olha, eu estou achando difícil. Ana Lúcia, faz um favor, pega meu óculos no carro. Senão não vamos a lugar nenhum. Que é sobre o duelo. Dia desses, fazendo Evangelho no Lar, no capítulo Amai os vossos inimigos, tem a parte sobre o duelo. E nós achamos muito interessante podermos comentar sobre o duelo. E quando falamos no duelo, lembramos de dois, ou com revólver ou com espada, não é isso? A se degladiarem, a brigarem. Na verdade, a base no Evangelho se refere ao duelo daquele período. E nós achamos por bem pesquisar um pouco mais e buscar alguma coisa a mais relacionada com o nosso dia a dia, inclusive. Então, eu gostaria de falar alguma coisa, eu trago porque na minha idade não dá mais para não ter acompanhamento, né? Eu trouxe alguma coisa, principalmente que tem no Evangelho, a fala de Santo Agostinho com relação ao duelo. Então, eu vou ler um trechinho para a gente comentar. Pode ser considerado, em alguns casos, como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é uma forma indiscutível a prova de uma covardia moral semelhante ao suicídio. E ele completa: o suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida. E o duelista não a tem para superar as ofensas. O que ele quer dizer com isso? Por que a comparação com o suicida? Porque, na maioria dos casos, o suicida chega a cometer o fato relacionado a problemas do seu dia a dia, relacionado a doenças, relacionado sempre a ele entender que não é capaz de sobreviver, que essa vida para ele não está bem.
Enquanto o duelista, normalmente os duelos, principalmente na Idade Média, ocorriam em função de ofensas morais. Ah, eu fui ofendido por ele, estou desafiando para um duelo. Então, Santo Agostinho relaciona assim, porque ele vai para o duelo se ele quer, ele não é obrigado a ir. Nós vamos ver mais à frente a necessidade do perdão para não duelar, né? Aí diz assim, Jesus Cristo não disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que se vingar de uma injúria? Realmente. Até porque, se você virar as costas para alguém que te ofendeu e mais alguém ouviu, logo ele vai falar que você é um covarde, que você não teve suporte para encarar o outro, né? Normalmente é assim que a gente ouve. Principalmente eu que dei aula aí dos 15 aos 17 nos últimos anos. Ou você tinha que ter encarado, você tinha que ter ido para cima dele, e não é assim, né? Então, quando alguém duela pela honra diante dos homens, deve antes pensar em salvá-la perante Deus, a honra dele perante Deus. Porque é testemunho, é claro, quantos livros, quantas falas, principalmente de Chico, que o que fazemos aqui, levamos conosco no perispírito e temos que depurar do outro lado. Eu digo sempre, nós ainda temos o conforto, ao desencarnar, que Cristo, os irmãos de luz, não vêm apontar o dedo para nós dizendo, você fez isso, fez aquilo. Quem aponta somos nós mesmos, através da nossa tela mental, que vem com todos os pequenos detalhes do que vivemos nessa vida. E aí vem o remorso, aí vem o desespero às vezes, e nós encontramos muitos que às vezes estão há vários anos tentando retornar para a vida material porque eles não se ajeitam em ficar naquela vida pelo sofrimento, principalmente homicidas, né? Nem sempre eles são acolhidos de imediato e eles passam a sofrer e levam a família a sofrer. Esses dias uma pessoa nos pediu socorro. Eu já disse aqui, nós fazemos o evangelho pelas pessoas doentadas. E a pessoa pediu socorro porque uma criança de 3 anos acorda à noite gritando porque ela está vendo a bisavó que ela não conheceu. Mas ela fala, é a bisa que está aqui. A bisa teve uma vida natural daquelas... Ela já faleceu com quase 90 anos, uma pessoa mais antiga que vivia para a casa dela, para os filhos e o marido. Nós conhecemos a família, o marido trabalhava para eles. Vamos ver o motivo. Assim que a bisa faleceu, venderam a casa que ela habitou a vida toda. E ela não aceitou deixar essa vida material. Ficou pior ainda. Quando ela tentou buscar refúgio onde ela morava, já não existia mais. Estão reformando, fazendo... Mas derrubaram. Esse é o pior momento, né? Estão fazendo uma nova construção. E ela está sofrendo. E o pior, os irmãos informaram que a única que deu condições de receber a mensagem dela pedindo socorro, que ela quer ficar ali, cadê a casa dela, foi a bisneta dela. Então vejam vocês como os problemas passam daqui para lá. Imagina uma pessoa que suicida, a pessoa que agride ao próximo, né, com homicídio, com coisas assim. Ah, mas eles não são acolhidos? São acolhidos.
Não resta dúvida que são acolhidos, mas cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo, levando-se em consideração o que realiza nessa vida, vamos dizer nessa, porque as de trás ele está tentando aqui corrigir os erros de anteriores. Então, a atenção para esses fatos mais graves deve ser muito levado em conta. Aí nós pegamos alguns fatos para fazer o comentário, para começar o tema do duelo, onde nós encontramos assim: o duelo dentro de nós é a batalha diária entre o corpo de carne e o espírito. Eu achei assim uma forma fácil de descrever como nós sofremos interiormente às vezes, né? Aqui ainda eu tenho um exemplo que diz assim: todos travamos batalhas e algumas são externas, problemas pessoais e circunstanciais. Mas a mais intensa batalha acontece dentro de nós. Bem, aquele fato: porque não faço o bem que prefiro, mas quando sou intuído pratico o mal e me desespero porque fui intuído para fazer o bem, não fiz e passo a fazer o mal. Então a comparação do corpo e do espírito. Mas não é um só, não é um só. O corpo dá o abrigo para o espírito, não é isso? O corpo é emprestado para que ele viva e faça aqui o seu melhor. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que praticamos com o nosso corpo. Eu costumo dizer, acho que já disse aqui, eu tenho que o corpo é o nosso templo. Temos que zelar primeiro por esse templo, depois fora daqui. Porque quando eu cuido bem do meu corpo, eu supero muitos problemas que vêm para mim. Às vezes nós fazemos coisas erradas e pagamos por ela. Já falei para vocês, já fez 12 anos no meu acidente. Cheguei, o nosso amigo disse assim: você está mancando dessa perna. Falei: só 12 anos atrás. Eu expus meu corpo aos 60 anos de idade fazendo uma trilha de moto. O compadre achou de cortar caminho com o carro no meio do canavial onde eu estava passando a 60, 70 por hora. A culpa é dele? Não, a culpa é minha, que fui para o canavial andar de moto em velocidade ainda. Não é? Então, eu expus meu corpo. Hoje pago por ele, sinto dores. Graças a Deus a perna está, quiseram amputar, viram que era um remédio errado. Os irmãos esclareceram. Então, nós temos que zelar. E a diferença do corpo para o espírito é isso. O espírito está, ele permanece ao nosso lado. Mas nós, às vezes, ignoramos aquela ideia que eles nos passam, né? Que os irmãos passam para nós, espíritos, cuidarmos do corpo. Então, o segundo parte, né? O conflito invisível mais real, né? Temos um texto que diz assim: não somos apenas corpo, somos espírito. Dentro de nós existem dois desejos opostos em constante conflito. É o do corpo de fazer, vamos dizer, um exemplo bem chulo, né? Vejo uma mulher bonita e acho que tenho que conquistar aquela mulher. Aí vem para mim aquele recadinho, né? Você não a conhece, você tem compromissos, fica na sua e deixe que a moça vá embora. Aí fica aquele conflito. Mas por que eu não posso conhecê-la? Não é bem assim que ocorrem as coisas? Eu preciso trocar meu carro. Mas não é um carro bom.
Você não vai se endividar para trocar esse carro? Põe no raciocínio. E a gente deita pensando, acorda pensando. Aí o dia que faz, se arrepende. Muitas vezes se arrepende. E o duelo está acontecendo onde? Internamente. Entre o corpo e o espírito. É quando eu chego mais perto, né? Entre o corpo e o espírito. Então, a segunda, a natureza do corpo, do duelo do corpo e da carne, do corpo, carne e espírito. O corpo de carne representa impulsos descoordenados, o orgulho, a ira, a inveja, os vícios e desejos imediatos. E como nós sofremos por isso, não é? Eu tenho aqui que desses o pior para nós é o orgulho e a raiva, né? A ira. Porque às vezes fazemos e depois nos arrependemos e fica no nosso interior. Por que fiz? Por que aconteceu? Por que não parei para refletir? Porque então isso é um duelo interior que nós mesmos causamos. Nós buscamos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E aí, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba, não vem de Deus. Isso é nosso, né? Isso nós criamos, nós buscamos essas preocupações do dia a dia. Nós nos descoordenamos entre as ações, o que é bom, o que não é bom para nós. Às vezes, até um amigo nos diz, não faça isso que você vai se arrepender. Mas o que você tem a ver com isso, né? Muitas vezes nem falamos para ele, mas pensamos, né? E fazemos, depois a gente vira e fala, ele tinha razão, não é bem assim? Mas nós somos teimosos, né? Por isso estamos aqui, para nos depurarmos. Trouxemos muito de lá para cá. Nosso espírito é difícil. Nós temos um exemplo de espírito difícil, vocês vão perdoar, não vou falar o nome da família. Nós temos uma família lá, onde tem 3 filhas num casal, já mulheres, senhoras, e uma delas teve uma filha, separou-se daquele marido, casou-se com outro, teve um filho, e essa moça se formou mulher, se tornou mulher, mas quando chegou na faixa de 15 a 17 anos, essa moça começou a rejeitar a família, começou a criar obstáculos, começou a chegar para a mãe e dizer que não gostava dela, que a odiava. Aí foi onde começaram a ver na casa espírita, buscar o apoio. Por sorte, a família toda frequenta uma casa espírita. Toda a família, a maioria, estuda a doutrina espírita. Ah, é melhor que as outras? Não. Toda religião, vamos falar assim, apesar de nós sermos uma doutrina, é boa, desde que ela leve a pessoa na direção de Deus, na direção do bem. E foi mais de uma vez falado com essa moça, mais de uma vez passou em consultas, e uma delas ela foi bem durante a consulta, foi aceitando as orientações, a hora que foi pedido para ela abraçar a entidade, quem estava dando a consulta no caso, né? Ela foi dar o abraço, ele disse assim, a entidade disse assim, sinta como se você estivesse abraçando sua mãe. Ela empurrou a pessoa, que estava, o médium, né, que estava recebendo, nem me fala disso, eu odeio essa mulher. Aí foi feito um trabalho, foi feito uma busca,
e um trabalho com essa entidade, ou seja, o espírito que abriga, vive naquele corpo. Na formação do núcleo familiar, ainda na espiritualidade, todos já sabem, é feito na faixa de 10 a 20 anos antes do grupo reencarnar. Esse espírito foi trazido porque ele tinha débitos grandes com vários dessa família. Lá ele ainda aceitou vir, mas depois que aqui chegou, começou talvez a sentir os eflúvios, né? A energia de cada um, e a dele não batia com as energias. E é um problema sério até hoje, apesar dela estar já amainando aquela ira, está sendo feita muita palestra, muita oração, muita oração, muito evangelho, muito tratamento espiritual, para que ele se encaminhe. E está encaminhando. Já melhorou bastante, já conseguiu estar numa festividade familiar, mas sempre meio de lado, né? Não é assim? Então nós temos que ter cuidado conosco por causa disso. Os grupos familiares normalmente têm algum desencontro, né? Tem algum desencontro. E o duelo interior das pessoas, o que eu fiz? Essa mãe perguntava, mas o que eu fiz para ela? Eu faço tudo, eu dou tudo por ela, mas ela me ofende, me agride. Então a mãe vive nesse duelo interior, o que eu fiz para merecer? Ela tem que compreender, já foi dito a ela, hoje ela já melhorou a compreensão de que ela veio com o intuito de ajudar esse espírito a evoluir. Por isso, como mãe, são desafetos de vidas anteriores. Ela está superando, a entidade está começando a superar. Já tem ganhos nessa vida, porque o importante é isso. Se andar um degrau a mais, já está melhor do que estava na vida anterior, né? Então esses duelos interiores ocorrem muito. Aí nós temos, né, o que o espírito representa. Isso é o duelo. Lá tem ira, tem... Aqui nós temos a obediência a Deus. Todos os espíritos têm consciência da existência de Deus, de um ser superior. Mesmo os mais rudes, mais assim selvagens, eles têm noção que existe um ser que coordena tudo. E a grande deixa para isso é sempre que eles se perguntam às vezes, como vim aqui? Por que estou aqui? Então é a deixa. O autocontrole. Como espíritos, às vezes nós temos um autocontrole em determinadas atitudes, determinados fatos que ocorrem, que depois nós mesmos duvidamos de nós. Mas será que eu consegui fazer tudo isso? Eu passei por isso. Eu tive a companhia de um espírito que está evoluindo e quer o melhor para mim. O amor, isso não tem como, não é isso? Chico já dizia que o pior dos piores sempre ama. Ele tem um amor por algo ou por alguém. Então o amor é incondicional. O perdão é fundamental na nossa vida. Nós sabermos perdoar, eu creio que eu já falei aqui também, quando nós falamos da prece, das coisas. O perdão é tudo. E hoje está claro que eu não preciso
vir falar frente a frente para essa moça, para que ela me perdoe ou que eu a perdoo. É na minha prece de agradecimento a Deus pelo dia que eu vou pensar na pessoa que me agrediu ou que eu agredi e vou conversar com o meu anjo da guarda, fugiu o termo protetor. Vou falar com o meu protetor e pedir para que ele intervenha com o protetor daquela pessoa, para que ela aceite minhas desculpas, ou levar a ela que eu a perdoo pelo que ela fez. Então hoje as próprias entidades vêm revelando isso a nós. Porque quando você amolece o espírito, tudo se resolve também na vida física. A humildade. A humildade. A gente sofre às vezes, né? Às vezes a gente conta fatos, né, e faltamos com humildade. Mas o que tem de mais eu falar sobre coisas boas? Vou dar um exemplo. Nós fomos para Vitória o ano passado, o ano passado, já mudou. Em fevereiro, adoramos a viagem em Vitória. Quem não conhece vai conhecer, é muito bonito. Vale a pena. Só que se você atravessar uma ponte de 4 quilômetros, tem Vila Velha, o povo é muito mais dado do que o de Vitória, tá? É como aqui Catanduva, digamos. Eu gosto muito daqui pela liga que existe, né? Não que lá não tenha gente legal também. Aí, um dia eu cheguei e estava comentando com uma pessoa que eu tenho certeza que dificilmente vai conseguir viajar para Vitória. Porque é simples, porque não sai nem de Catanduva praticamente. E eu não, porque você tem que ver isso, tem que ver aquilo. Não sei se eu fiz bem em comentar, se não faltou um pouco. Eu me empolguei. Podia ter dito, eu fui a Vitória, mas não precisava entrar em tantos detalhes, que a pessoa se sente às vezes acanhada perante os comentários que fazemos. Mas a humildade não é fácil. Eu conheci conheci assim, de longe, que esse foi exemplo para todos. Eu acho que vai ser difícil chegar onde ele chegou, que é o Chico Xavier, né, gente? Aquele tem histórias e mais histórias que nos levam a isso. Aí, nós escrevemos, nossa, essa hora ali anda muito rápida, né? Aí nós chegamos em quem vence esse duelo um dia? Corpo de carne ou espírito? Eu vou ler, tá? A resposta é clara. Porque aquele a quem vos ofereceis como servos obedientes, desse mesmo servo sois. Ou seja, vence quem é alimentado por quem? Pelo corpo ou pelo espírito? Ou seja, o meu eu se alimenta. Eu me alimento das coisas fúteis da terra, ou eu busco me alimentar daquilo que o meu espírito, o meu ser, acha que é superior e que é melhor. Se é disso, é do espírito. Se é de carros, motos, isso e aquilo mais, e não vejo o outro lado, eu sou alimentado pelo corpo de carne, que sabemos que mais dia menos dia termina. E aí nós temos um problema. Eu vou abordar um tema que a Ana vai ficar preocupada. Um dia conversando, nós estávamos numa festinha e chegou um pastor. Não vou falar o nome, por favor. Posso ser depois mal entendido. Ele chegou e nós conversamos.
De repente, ele sabia que eu frequento o Centro Espírita, e eu já fui várias vezes na igreja dele, já falei para vocês que eu frequento de vez em quando com meu filho. Ele é de lá, me convida, eu vou, não tem nada demais, é um caminho para Deus. E ele sentou então, e aí? Então, e como fazemos, né, com a reencarnação? Eu falei, olha, você me perdoa. Eu acho que reencarnar foi um só. Ressurreição. Eu acho que quem ressurgiu só foi Jesus. Para mim, eu acredito na reencarnação. Não, eu falei, mas como você acha? Porque nós morremos, somos levados para a direita do Pai, e ali nós ficamos até o momento em que vamos ressurgir na Terra. Eu falei, mas como você vai ressurgir? Não é reencarnar o espírito? Não, nós vamos reencarnar no corpo. Mas o corpo foi enterrado, apodreceu. Não, mas Deus nos dá o direito de tê-lo novamente. É a crença dele. Eu sinto porque, na verdade, ele tem outros que ele leva a acreditar nisso. E não podemos, eu ao menos, não ignoro que não tem como aquele corpo ressurgir, não é isso? Então, e aquele que o corpo é cremado? Não é isso? A gente tem que estar mais ou menos pensando. Então, como fortalecer o nosso espírito no dia a dia? Todo mundo fala sobre isso, né? Mas eu tenho que falar que está ali escrito aqui, tá bem? A palavra de Deus ilumina decisões e pensamentos. Mas Deus fala comigo? Muitas vezes. Ele propriamente, eu não creio que ele vai chegar num cara como eu, cheio de defeito e coisas demais. Mas ele tem os emissários, não é isso? Os espíritos de luz que passam o recado para o nosso protetor, que passa o recado para nós. Tá bom, chegou o recado. Né? A oração constante, orai sem cessar. A oração fortalece o homem, já falamos sobre isso, né? Inclusive da moça que passou lá e falou com o Jacó, ele faz oração para isso aqui. Eu vou passar o dia fazendo oração? Não, você veio buscar uma orientação, você vai fazer se quiser. Bem seco. E a verdade é de cada um. E a vigilância, que a gente deixa cair sempre, né? Depois que acontece, nós falamos, porque eu pensei nisso e fiz, né? Então, a vigilância. Renúncia diária. Se alguém quer vir após você, negue-se a si mesmo. Por quê? Para que você refaça aquilo que Jesus disse. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e caminhe. Então, negar a si mesmo não é dizer que eu não sirvo para nada, não. É eu negar as coisas piores que já fiz e buscar a correção caminhando com Jesus. Essa é uma das falas. E aí, para fechar, quando o espírito vence? O duelo. A paz governa a vida da pessoa, tem sorriso farto, dorme bem, sem o Rivotril da vida. As decisões da pessoa amadurecem, ele demora mais para tomar certas decisões, porque reflete no que quer. O caráter da pessoa se transforma, porque ele começa a ver o lado moral da vida dele. E Deus é valorizado, glorificado, e sempre recebe quando nós agradecemos a Ele. E agradecer a Deus é todos os momentos.
mesmo pelo momento ruim, que é normalmente um grande aprendizado para nós. Hoje nós passamos por um momento ruim, né, Ana? Deixei para abastecer o carro antes de vir. Parei na rodovia. Falei, eu vou atalhar por uma estradinha de terra. Puseram uma porteira. Eu tive que voltar lá na fazenda experimental para vir para cá. Cheguei desesperado, correndo risco, 120, 130 por hora, para não chegar atrasado. Mesmo porque eu gosto de chegar antes, sempre tem um bate-papo, né? Aqui é gostoso por causa disso, ninguém sai correndo para ir embora para casa, né? Essa casa deixa a gente muito feliz. Creio que dá para a gente refletir alguma coisa. Não vim ensinar nada porque eu sofro muito dessas coisas também, tá bem? Na verdade, a gente quer despertar em cada um a forma de viver melhor, de ser melhor principalmente. Não é isso? Que Jesus os abençoe. Gratidão pelo convite. O Demétrio viajou, eu queria ter trazido. Demétrio, que a casa espírita deles, a Dona Hortência, está paralisada os trabalhos. Mas ele foi visitar uma filha no Mato Grosso e não deu para vir, tá bem? Mas um outro momento nós vamos trazer o Demétrios para cantar aqui, tá bem? Obrigado, gente. Jesus abençoe a todos, inclusive aqueles que estão ouvindo. Que Jesus abençoe. Vocês fazem a prece? Eu? Convidei meu amigo que veio de Bermuda, vocês estavam por aqui um dia? Ele estava sentado aí, o Sidney, lá do amigo Germano. Chamei ele ontem à tarde, falei, eu vou para Fernando Prestes. Eu não, ele está com o pé machucado. Eu falei, vai de chinelo, você vai me mandar levantar para fazer palestra. A prece. Mas ele adorou a casa, tá? Isso, aproveitar esse sorriso e vamos sorrir para Deus, para Jesus, para os nossos irmãos de luz, como gratidão por esse instante. Gratidão pela abertura dos trabalhos dessa casa, Senhor. Que o ano deles seja florido, seja de cura para muitas pessoas. A cura à distância, a cura presencial. E permita, Senhor Jesus, que os nossos irmãos deem a cobertura necessária para todo aquele que aqui trabalha, que aqui vem e que aqui pensa. Senhor, nós te somos gratos pelo nosso dia, por esse momento. E pedimos então que essa luz, esse momento bonito, momento de fé de cada um, possa chegar aos seus lares, aos nossos lares, levando assim a cura se tiver algum doente. Pensa nele nesse instante, deseja a cura, a melhora de uma doença, e que cada um de nós possa todos os dias ser grato a Deus pela vida e por tudo o que temos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.